Enfim, registrando aqui, um argumento a favor do papado, né? Tendo algumas. Tendo nenhuma inspiração, vamos dizer assim. Ok. Bom, a afirmação é a seguinte: se é necessário que exista uma autoridade infalível universal para preservar a fé, a fim de que o sacrifício de Cristo não seja em vão. Meu objetivo vai ser demonstrar que é sim necessário, de acordo com a benevolência divina, que tenha sim uma autoridade. E essa autoridade só pode ser o Papa. Ok. Diante de tal alegação, né? É, o protestante, ele. Enfim, vamos tratar isso aqui mais tarde. Basicamente, a lógica é essa: Deus, ele é necessariamente benevolente. Ok. O protestante ou ortodoxo, ele concordaria plenamente. Ok. Aí você lhe pergunta sobre premissa, sobre essa outra premissa. Sem autoridade, é possível corrupção da fé. Ele vai dizer que sim, por uma concepção lógica, é sim possível. Ou então, ele argumentaria, mas nós vamos tratar sobre possíveis argumentações contra esta premissa. Benevolência implica bem máximo. O protestante, obviamente, concordaria, o ortodoxo também. Bem máximo implica autoridade visível. Aí ele vai discordar disso aqui. E ele vai concordar com isso aqui. Deus não contradiz sua benevolência. Ok. Bom, a gente argumenta que assim, ó. É, a gente tem um versículo, né? Sobre em verdade vos digo, da Eucaristia aqui. Eu digo. Ora, tais palavras não se interpretam por si mesmas, mas necessitam de uma autoridade que explique e as preserve incorruptas. Portanto, é necessário que haja uma autoridade visível, infalível, que mantenha a fé íntegra. Ou seja, para a preservação da fé, para que a fé não seja perdida e corrupta, ou seja, o sacrifício do Cristo tenha sido em vão, é necessário uma autoridade que seja visível e infalível. Se ela for falível, a fé, mesmo com ela, seria passível à corrupção e o sacrifício do Cristo também seria em vão. Ok, aí o protestante, diante disto, ele diria duas coisas. Parece que não é necessária uma autoridade visível e infalível, pois a escritura é suficiente. A Bíblia sendo, no da escritura, né? A Bíblia sendo interpretada por Deus, contém toda a verdade necessária para a salvação, portanto pode ser considerada uma autoridade suprema. Ok. Isso aqui já descartamos essa primeira objeção, porque a Bíblia, a escritura, ela não é uma autoridade, né? A gente tem a resposta. Ela não é uma autoridade para si própria, mas o registro de uma. Como assim? Ela é um instrumento. Ela tem valor instrumental ao evangelho e à obra salvífica ao todo. Ela não é autoridade, ela não se interpreta. Como a gente disse esse versículo aqui, ó. Em verdade vos digo, quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. A gente vê que essas palavras não são interpretadas por si mesmas. Se fosse, os protestantes acreditariam, né, de que isso aqui é literal, né, mas não fazem. Aí continuando. Além disso, não é visível, dada a sua alta complexidade literária e hermenêutica, né? Não é qualquer um que consegue interpretar a Sagrada Escritura e, a partir dali, criar um segmento de fé ortodoxo, né? Ok. Ora, vemos que no papado e no magistério, as autoridades que eu me proponho, né, que eu suponho que sejam as únicas possíveis, até mesmo um camponês medieval, sem serem doutores, conheciam seus dogmas. Por exemplo, um camponês da França, ele concordaria plenamente que o Papa exerce uma autoridade universal, né? Ele concordaria com os dogmas católicos, teria imagens, etc. Um católico em Portugal, ou um católico na Grécia, né? Se bem que a Grécia era ortodoxa, eles concordariam também com essa autoridade papal. Porém, dentro das seitas protestantes, a gente vê que um luterano discorda muito de um anglicano, entende? Então, não é uma autoridade visível, né? E não ensina de modo claro, portanto não é visível. A gente vê que tem cismas e disputas, o que nos revela a insuficiência da escritura como autoridade única. Ok, você explica ao protestante que a Bíblia ela é um instrumento, ela tem valor instrumental e não valor de interpretação, ela não é autoridade. Aí ele vai dizer assim, uai, então é o Cristo. Por que eu tenho que recorrer a homens quando tenho o próprio Deus? Cai no mesmo erro. Né? Os ensinamentos de Cristo são sim perfeitos, porém não são visíveis. O que eu quero dizer com visíveis? Claros, acessíveis, é, vamos dizer fundados assim, né?
como autoridade normativa, pois se apresentam muitas vezes no estilo de vida filosófico espiritual, exigindo interpretação, assim que ambos os problemas da primeira objeção, complexidade e falta de visibilidade. Portanto, não podem construir autoridade universal e infalível necessária para preservar a fé. Por quê? Se essas duas premissas estivessem certas, ou se essas duas fossem plausíveis, ora, o protestantismo deveria ser uma religião só, né? Ok. E agora vamos explicar aqui, né, dado a esse debate aqui, essas duas objeções que o protestante certamente fará, as únicas possíveis, né? A gente chega a isto. Ele vai concordar, ok, sem autoridade é possível a corrupção da fé, né? Por quê? Porque se não é uma autoridade infalível e inspirada e universal e visível, o que que acontece? Pode ser que por culpa de contextos históricos, contextos culturais, contextos políticos, as pessoas se apropriem, contextos até teológicos mesmo, pessoas podem inventar heresias, como o caso de Arius e de Nestório, né? Imagina se a gente não tivesse nenhum tipo de autoridade, seja ela episcopal ou dogmática, na época de Arius e Nestório. Então a gente vê que é historicamente necessária. Ok. Deus não contradiz sua benevolência. O protestante certamente concordará com isso, né? Ele não vai concordar que Deus é mau. E a gente chega também aqui no segundo ramo do dilema, é o seguinte. Deus, ele é necessariamente benevolente. Obrigatoriamente, o protestante, o ortodoxo, ele não negará isto, creio eu. A benevolência implica bem o máximo, né? Em potência. Potência máxima, né? Ele é onibenevolente. Ok. Este bem máximo significaria que ele, por amor, para não deixar que o sacrifício da cruz tenha sido em vão, para que tenha sido corrupto depois, ele colocaria uma autoridade visível, para que essa fé não seja corrupta posteriormente. A autoridade visível, infalível e contínua é o Papa. Né? O Jesus Cristo ele não é contínuo, não é uma autoridade que se renova e permanece infalível, né? Porque ele não se renova. E aí o ortodoxo ele pode dizer, não, mas são os patriarcas ortodoxos. Aí que vem, não são visíveis. Como assim? Se a ortodoxia é realmente tão ortodoxa quanto eles dizem ser, por que, que é uma denominação tão escura? Porque o escuro que eu digo é tão inacessível. Né? Você consegue contar nos dedos quantas pessoas conhecem a fé ortodoxa. E não sei se você conhece uma pessoa que sequer interpreta a fé ortodoxa em toda a sua magnitude. Né? Então, se eles são de verdade, a fé verdadeira, por que, que ela é tão escura? Por que, que ela é tão obscura, né? Vamos dizer assim, melhor dito. Enquanto a sua igreja irmã, que é a igreja católica, é literalmente católica. Ok. Eles não são infalíveis. Já tivemos bispos, patriarcas ortodoxos que foram falíveis, né? Como, por exemplo, nas crises sobre miafisismo e monofisismo, que é uma história muito grande. Até São Fóssil de Constantinopla, Marcos de Éfeso. Já citei aí dois santos ortodoxos que não são, que são falíveis, né? Ok. Então, a premissa é a seguinte. Ó, o sacrifício de Cristo não é em vão, obrigatoriamente, né? O que nos leva ao quê? Deus é onibenevolente. É a primeira premissa que você tem que aceitar. Necessariamente ele preservaria a fé, para que isto aqui não acontecesse. Logo, é uma autoridade necessária. Autoridade infalível, porque senão isso aqui pode acontecer. Autoridade universal e visível, porque senão isto aqui pode acontecer. Patriarcas ortodoxos não cumprem universalidade, nem ortodoxia. Portanto, só pode ser o Santo Papa. Né? E aqui tem um sistema de lógica modal, se alguém quiser ver, né? Que é o sistema S5, porém, né, é muito complexo. Então seria esta a explicação pura e simples, ortodoxa e católica.